Olá, ouvintes da Pérola FM, novas canções, Del Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 29 de outubro, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versos de 18 a 21. Naquele tempo, Jesus dizia: "A que é semelhante o reino de Deus, e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos." Jesus disse ainda: "Com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado." Para entendermos melhor a palavra de hoje, precisamos entender como se fazia o pão no tempo de Jesus. Só assim poderemos entender melhor a comparação que ele fez com o reino de Deus. É bom lembrar que no tempo de Jesus não havia padaria. O pão era feito em casa e era feito pelas mulheres. A farinha para o pão precisava ser preparada na hora. Não havia fermento químico, nem fogão a gás. Mas tudo bem. Vamos começar separando os grãos para fazer a farinha. A farinha de cevada era mais barata do que a de trigo. Logo, a maior parte do povo fazia pão de cevada. Mas pegue uma peneira, coloque nela uma boa porção de grãos de cevada ou de trigo, sacuda bem a peneira para os talinhos, as pedrinhas ou os grãos diferentes aparecerem. Vá sacudindo, vá catando e limpando a sua porção de grãos. Agora triture tudo nas pedras de moer, na chamada mó. São 2 pedras achatadas e você põe o grão entre elas e vai rodando a pedra de cima. Precisa de jeito e também de força. Triturando os grãos, vai aparecendo a farinha. Está meio grossa, mas não se preocupe, é integral mesmo. Agora ponha 3 porções de farinha numa vasilha de argila e um pouco de água e comece a misturar as mãos. Cansou? Põe o fermento agora. O fermento é um pouco de massa fermentada, chamada de massa velha, guardada de outra ocasião. Lembrando também que não havia geladeira no tempo de Jesus. Mas misture tudo isso com paciência, vá amassando até dar uma boa liga. É como fazem os pizzaiolos hoje, preparando a massa para a pizza. Tudo pronto? Separe logo um pouco da massa fermentada para guardar. Será o fermento para o pão de amanhã. Achate as porções como se fosse uma pizza, deixe a massa descansar, depois ponha no forno de lenha para assar. E cuidado para não se queimar. Ponha para assar dentro de um recipiente de argila. Quando estiver pronto, me chame. Lembre que o pão não era para comer só de manhã. O pão era o alimento principal para todas as refeições. Você acha que deu trabalho? Não se preocupe, porque amanhã faz tudo de novo. Amanhã tem mais. Todo dia as mulheres faziam o pão. Então foi assim que Jesus fez uma comparação simples. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Agora, você já sabe que
não é tão simples assim. Fazer pão não é uma coisa banal. É uma atividade vital, uma rotina muito importante para a família. Então, nessa parábola de Jesus, podemos ficar atentos a 3 pontos. O fermento não é a massa. O fermento é misturado na massa. E o fermento leveda a massa. Primeiro ponto, o fermento não é a massa. O fermento é uma porção menor, diferenciada, é um ingrediente que se incorpora à massa. O reino de Deus é a obra de Deus entre nós, por meio de Cristo, nos comunicando a vida e a salvação. Mas o reino de Deus não é a massa. O reino de Deus é o fermento. O evangelho é o fermento na massa. O cristão não é a massa, é fermento. Tem uma missão no meio do mundo. O segundo ponto, o fermento é misturado na massa. O fermento precisa ser misturado na massa para fazer efeito. Assim também, o evangelho precisa fazer parte, precisa primeiramente ser anunciado para as pessoas e depois surtir efeito na vida das pessoas. Sem isso, não leveda, não influi, não transforma. E não é só colocar o fermento, dar uma mexidinha e deixar para lá. Assim se faz com o fermento químico. Mas a mistura do fermento, a massa fermentada, nas outras 3 porções de farinha, é trabalhosa, é demorada, exige paciência, habilidade, perseverança. A mulher fica ali amassando, socando, por um longo tempo, até a massa chegar ao ponto. Aí se põe a massa para descansar um pouco e ser colocada no forno. Sem a paciência da mulher que faz o pão, não se produz mudanças no mundo. Sem a paciência, sem a perseverança, sem a habilidade, o evangelho não transforma a vida das pessoas. E o terceiro ponto, o fermento leveda a massa. O reino de Deus veio para melhorar o mundo, veio para transformar o mundo. O evangelho, então, é uma força de mudança, de transformação. É um fermento no meio da nossa sociedade. O evangelho não pode ser anulado e virar farinha com os outros. Assim, deixa de realizar a sua missão. Não se pode afastar da sociedade, se afastar do mundo. Não se pode se ausentar do mundo. Assim, não faz o efeito pelo qual é o fermento. O fermento precisa estar misturado com a massa. O evangelho tem de ser anunciado para as pessoas, no meio do mundo. Então, Jesus comparou o reino de Deus com a fabricação artesanal de pão pelas mulheres do seu tempo. O reino de Deus produz mudanças no mundo como o fermento que leveda a massa. Essa fermentação do mundo pelo evangelho vem pelo serviço dedicado das pessoas que anunciam, dos pequenos representados pelas mulheres. O fermento não é a massa. Se não for bem misturado, se não entrar na vida das pessoas, não fermenta nada. O evangelho precisa estar bem anunciado, bem misturado na vida das pessoas, para haver uma transformação, para melhorar o mundo,
para melhorar a nossa sociedade.